gostava de dizer que é um prazer estar aqui neste aniversário, 10º aniversário do RECAP, e tem sido um privilégio para mim servir esta causa desde o primeiro dia. Eu creio que eu e a Eloy é desde o dia zero, o Zé Carvalho é quase desde o dia zero. Ao longo do restante período de tempo tem havido algumas mudanças. Também gostaria de dirigir as minhas primeiras palavras às equipas que gerem e operam o RECAP, numa base diária, a equipa da FCT, o Paulo, os Paulos, aliás o Paulo Lopes, o Paulo Graça, o Fernando Ribeiro, e também na equipa do Minho, o José Carvalho, a Raquel, a Carla e outras pessoas que não a 100% também participam. E referir que de facto é importante o trabalho que é feito na linha da frente, mas também é muito importante o trabalho de bastidores que é feito e que tem menos visibilidade e que obviamente se propaga na cadeia de valor da resposta e da qualidade do serviço. Também gostaria de referir e agradecer os colegas que muitas vezes não são mencionados das áreas das infraestruturas. Nós não sabemos onde é que as máquinas estão, não sabemos como é que os backups funcionam, mas são eles que fazem, operam e, portanto, também é importante esse agradecimento. Ok. Portanto, esta apresentação vai ser feita a quatro cabeças, vá lá. Eu vou começar. O meu objetivo é fazer dar-vos o contexto e o desafio do ecossistema de publicação científica. Depois o Eloy vai-vos falar das infraestruturas para inovar, abrir e tornar sustentável a comunicação científica. O Zé Carvalho vai falar de algumas inovações nessas infraestruturas e depois o Paulo Lopes terminará dando-vos conta de algumas daquilo que estamos a pensar no curto e médio prazo. É impensável falar e pensar no futuro. O trabalho que fizemos ao longo dos últimos 10 anos foi importante. Já agora, obviamente que o vosso contributo foi importante. Quando penso, acho que fizemos e temos um balanço positivo, mas obviamente, como o professor Filhais dizia, é preciso fazer mais e melhor. O melhor e o mais não vão tanto na linha do que o professor Carlos Filhais estava a dizer, portanto, há aquilo que as nossas próprias ideias, vamos somar algumas das sugestões dadas, mas como dizia, é impensável falar no futuro do RECAP sem falar na ciência aberta, e hoje de manhã, a minha apresentação, embora curta, está muito facilitada por tudo o que foi dito hoje de manhã, porque a ciência aberta é uma nova forma de fazer ciência e que altera o ciclo de vida da investigação e as partes interessadas. Portanto, é uma transição global e sistemática e com o objetivo de melhorar o acesso e a reutilização da investigação que é feita. Uma das analogias interessantes que nós temos e que nos ajudam a compreender esta mudança de paradigma é olhar para este gráfico, para este pie chart e ver o que é que acontece num minuto na internet e pensar, fazer o exercício de pensar se há 10 anos atrás algum de nós imaginaria que hoje, num minuto da internet, iria ocorrer aquilo que aqui está. Pois bem, eu penso que aquilo que irá acontecer na ciência aberta será uma espécie de uma revolução parecida, ou de um acontecimento parecido àquele que vimos anteriormente. Portanto, a forma de fazer ciência será seguramente diferente, com a questão dos dados, dos workflows, da partilha de código, de permitir que outros comentem o trabalho que nós fazemos. Enfim, também hoje de manhã este assunto foi abordado. A ciência aberta requer uma visão integrada. Temos aqui também este elemento gráfico cuja fonte é a Comissão Europeia e divide, no fundo, a ciência aberta em 3 grandes componentes: o acesso aberto, o acesso aos dados
acesso aos dados de investigação e a comunicação científica. Em relação ao acesso aberto, e agora pensando não já em soluções, mas em desafios, obviamente que aquilo que o RCAP está a tratar são as infraestruturas de acesso aberto, mas é importante que os nossos investigadores continuem a ler e, no caso da BEON, vocês sabem que é problemático os custos que nós temos para permitir o acesso à comunidade dessas revistas e, portanto, a única maneira de quebrar o monopólio de hoje em dia que as revistas, ou o oligopólio que as revistas têm, é formando um oligopólio da nossa parte e isso está a ser feito agora através de iniciativas como o Plan S ou o OA 2020. Resta dizer que falou-se aqui hoje de manhã a transição da APCs, nós fizemos as contas. Se nós fizéssemos o chamado flipping, se passássemos a pagar para publicar, gastaríamos não os 15 milhões que gastamos para dar acesso à BEON, mas sim 30 milhões, dinheiro esse que não penso que esteja muito facilmente disponível. Depois sim, a área de foco do RCAP, quer na área dos repositórios, quer na área das plataformas de publicação científica, a questão de monitorização, que já foi falado hoje de manhã, monitorizar para melhor acompanhar, para melhor decidir, tomar decisões informadas, e a questão de regulação. Como referi anteriormente, temos estado a acompanhar as maiores iniciativas de flipping ou de transição do pagar para ler para pagar para publicar, temos nas nossas preocupações a questão de que estas soluções considerem a rede de repositórios ou os repositórios como um ponto-chave na sua estratégia e também os mecanismos alternativos de publicação científica e, finalmente, a questão de, ok, até podemos mudar, mas não vamos gastar mais dinheiro, isso para nós é uma linha vermelha. A questão também já falada um bocadinho, de alguma forma, pelo João Nuno, o novo ouro são os dados de investigação. A FCT está a tentar, mas por falta de recursos ainda não conseguiu desenvolver esta iniciativa como gostaria. Temos a questão da edição da Plataforma Integrada de Apoio à Publicação Científica, apresentada a 6 de setembro, e que, de facto, visa fornecer uma forma alternativa de publicar. Numa primeira fase, obviamente, que vamos arrumar um pouco a casa, porque integramos também o serviço Cielo, mas a ideia é que no futuro possamos fornecer serviços de valor acrescentado e, possivelmente, o Eloy irá falar disto, combinar os sistemas de publicação de revistas com os repositórios. Finalmente não, faltam 2, mas também aqui transmitiu uma ideia que já foi falada. Somos contra mais sistemas e mais obrigações, queremos que tudo isto seja feito de forma inovadora, mas que também facilite a gestão da ciência e também já aqui abordaram o Ciência Vitae, que está, no fundo, alicerçado em pilares de gestão de ciência, que são o PT-CRIS. Finalmente, agora, reorganizar, porque, de repente, temos muitos stakeholders, temos muitos serviços e temos que assegurar uma cooperação mais efetiva. Pus ali uma espécie de EOSCA à portuguesa, que naturalmente terá que estar integrada com a EOSCA europeia. Boa tarde a todos. Eu também queria só perder 15 segundos, até porque nós temos uma aposta entre nós em quem é que vai conseguir cumprir os tempos nesta apresentação a quatro vozes, para agradecer às pessoas todas que ao longo destes 10 anos fizeram a história do RCAP
Em particular, obviamente, às equipas que trabalharam, à equipa da Universidade de Minho, às equipas que trabalharam ao longo destes anos, o José Carvalho, obviamente, desde o princípio, e desde o princípio também uma pessoa que não está aqui hoje por razões pessoais, mas que já foi aqui referida e bastante justamente, que foi o Ricardo Saraiva, e também, ultimamente, a Raquel e a Carla, ainda mais recentemente, que também estão connosco, e obviamente à equipa da FCT, da FCCN, em particular ao João Moreira, que digamos que é parceiro nesta caminhada desde o princípio, portanto, e tem sido de facto uma caminhada solidária, sempre com momentos, também com alguns momentos difíceis, mas sempre com grande empenho e com grande amizade. E portanto, e as restantes pessoas da FCT que também colaboram, o Paulo, digamos, o Paulo Graça, o Paulo Lopes, portanto, todas as pessoas que na equipa o João Nuno Ferreira também, que também tem acompanhado, todas as pessoas que na equipa da FCT e FCCN têm permitido isso. E, obviamente, uma palavra final, até porque já estou a gastar muito do meu tempo e já vou pagar uma cerveja a alguém, de certeza, uma palavra final para todos vocês, porque são todos vocês que fizeram o recap e que estão a fazer o recap e que continuam a fazer o recap. Bom, e já agora também está ali o Vasco Vasco, também na parte da política, não está na parte das infraestruturas do RECAP, mas também tem sido um parceiro muito importante em tudo aquilo que é a dimensão política, e portanto, o Vasco, last but not least, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês. Bom, a minha intervenção aqui hoje, aliás, já vou aqui um spoiler da Eduarda, porque a Eduarda já mostrou, não, da Eduarda não, da Madalena. A Madalena já mostrou uma fotografia minha com este slide. Eu apresentei este slide, é um slide que eu apresento muitas vezes. Na sequência daquilo que o João Moreira aqui apresentou, a minha reflexão aqui, em 5 ou 6 minutos, é falar um bocadinho de como é que, nos próximos anos, qual é a nossa visão no RECAP. Nós vamos continuar a fazer as coisas que estamos a fazer hoje, vamos continuar a melhorar as coisas que estamos a fazer hoje, mas eu acho que, de facto, nós precisamos de ser um bocadinho disruptivos, precisamos de pensar um bocadinho fora da caixa, e temos que passar a partir do princípio que, de facto, o sistema de comunicação científica atual está mal. Está a funcionar mal. Tem muitos problemas, é um sistema que não é sustentável, tem custos completamente insustentáveis, é um sistema muito desigual, que coloca muitos problemas à participação, quer de algumas áreas científicas, quer de algumas regiões do mundo. É um sistema que, nomeadamente associado às práticas de avaliação científica, baseadas em métricas indiretas e em métricas como o fator de impacto, promove mais práticas, e não é por acaso, por exemplo, que o número de artigos com mais práticas que têm que ser retirados tem vindo a aumentar, e é um sistema que é fechado, é pouco transparente e é controlado por grandes grupos editoriais que têm vocação monopolista. Se nós repararmos, por exemplo, no que tem vindo a acontecer nos últimos anos, naquilo que são as ferramentas do ciclo de vida de investigação, desde as ferramentas de gestão de referências bibliográficas, até às ferramentas que nós usamos ou que as nossas instituições usam para avaliar o desempenho dos investigadores ou das unidades de investigação, nós vemos que há aqui uma tentativa clara de consolidação e de integração horizontal e vertical destas ferramentas para manter um sistema de comunicação que vai continuar a ser, ou que pode continuar a ser, muito controlado e, digamos, e muito fechado. E a questão aqui que colocamos é que, se nós não mudarmos nada, digamos, podemos esperar um milagre, mas se continuarmos a utilizar os mesmos métodos, as mesmas ferramentas, os mesmos protagonistas, provavelmente só mesmo se acontecer um milagre é que a coisa ocorre. E, portanto, e também, isto já numa dimensão mais pessoal, eu também não acredito que apenas mudando, digamos, o modo de pagamento a questão se possa resolver. Eu acho que há necessidade da comunidade científica, de nós todos, reassumirmos o controle do sistema de comunicação da ciência que perdemos algures em meados do século XX, quando as revistas científicas que foram criadas há 350 anos para comunicar ciência deixaram de ser isso em primeiro lugar e passaram a ser basicamente, digamos, um negócio, e portanto passaram a funcionar em função do negócio e não em função da comunicação da ciência, e portanto acho que é necessário retomar esse controle. E para fazer isso é preciso vontade, é preciso clarividência e vontade, e isso é
algo que nem sempre existe. É preciso muita coordenação e essa é uma das grandes dificuldades, porque não basta nós fazermos alguma coisa certa na Universidade de Coimbra, ou na Universidade do Minho ou em Portugal. É preciso que, digamos, que a comunidade científica como um todo, a nível global, se mobilize, mas é preciso também muita inovação. E isso é o meu ponto principal aqui hoje, é este. Se nós olharmos para a comunicação científica hoje e compararmos a revista científica hoje com as primeiras revistas científicas criadas há 350 anos, obviamente hoje o formato é diferente, o suporte é diferente, mas, digamos, as coisas não são muito diferentes. Nós continuamos muito apegados e fechados àquilo que era o paradigma da comunicação científica, às limitações da comunicação científica em papel. E eu costumo dar, ou tenho dado mais recentemente este exemplo, pensem no que era a disseminação e o consumo da música há 30 anos. Nós, se eu quisesse ouvir música, tinha um álbum, tinha que comprar um álbum em vinil ou em CD. E hoje nós continuamos muito apegados, e hoje pensem no que acontece com o consumo da música, que nós temos hoje, consumimos música em muitos formatos diferentes, com muitos fornecedores de serviços diferentes, através de vários métodos, e nós continuamos muito apegados àquilo que é a revista científica tradicional e ao facto de, em papel, fazia sentido que as 4 principais funções da revista científica, que é, por um lado, o registro. Eu fiz esta investigação científica e, portanto, quero registar que eu fiz esta investigação científica e esta descoberta. Segunda função, certificação. Esta investigação científica que eu fiz está de acordo com os melhores padrões e com as práticas da minha comunidade científica, portanto, através do processo de revisão por pares, eu certifico que isto é conhecimento científico. Terceira função, eu quero disseminar estes resultados para os meus pares. E quarta função, eu quero arquivar estes resultados para a posteridade e para que fique um registro da ciência. Estas 4 funções que, digamos, tinham que ser feitas pela mesma entidade, no mesmo local, no mesmo invólucro, em papel, não precisam de ser feitas assim em formato digital. E, portanto, nós temos que pensar fora da caixa, temos que pensar que provavelmente há outros mecanismos e outros canais, para além da revista científica, temos que pensar que há provavelmente outros objetos, não há provavelmente, há certamente outros objetos que têm que ser utilizados e validados e valorizados para a comunicação científica, que não apenas o artigo narrativo, e temos que pensar também em criar um novo ecossistema baseado em infraestruturas que já existem, mas dando-lhes outras funções e outras funcionalidades. E é esta a visão que temos vindo a promover e que nós também queremos e pensamos que o RECAP também tem que ter em conta esta visão no trabalho para os próximos 10 anos, de criar uma infraestrutura de comunicação científica globalmente distribuída, interligada e baseada naquilo que é o investimento institucional. Outra coisa que é muito importante, fala-se e falou-se hoje de manhã nos custos, e obviamente nós precisamos de considerar os custos, mas as nossas instituições já têm um grande investimento em infraestruturas, em pessoas, em tempo de pessoas e, portanto, trata-se exatamente de alavancar e de utilizar esse investimento distribuído, que, para além do mais, também já agora, e uma outra reflexão em 10 segundos, também é uma questão de sustentabilidade, porque se nós pensarmos, as universidades são das instituições humanas mais sustentáveis. Estamos cá há mais de 8 séculos e, digamos, eu pessoalmente não é? Estou bem conservado, mas não tanto, mas se pensarmos, já vimos desaparecer muitos Googles e muitos Facebooks desta vida, digamos, não os Googles e Facebooks os dois, mas outros grandes gigantes que pareciam que eram imortais e intemporais, já desapareceram nestes 800 anos de história, e as universidades, e muitas Elsevier's e Springers, e as universidades estão cá, passado 800 anos, portanto somos muito sustentáveis e muito resilientes. E essa é a visão da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, esta visão de uma nova geração de repositórios, uma nova geração de repositórios que permite que os repositórios sejam não apenas, digamos, não sejam o fim de ciclo da investigação, mas que possam ser o ponto de nascimento da investigação. Ou seja, onde eu quando chego a um resultado, eu publico o meu texto ou os meus dados e depois, a partir daí, eu posso ter revisão por pares, comentários, publicação em revistas ou outros canais de distribuição a partir dos repositórios. Portanto, os repositórios não como o fim, mas como o princípio da comunicação científica. E para isso os repositórios têm que ter
várias novas funções, e nós estamos a propor algumas novas funções, como por exemplo, exatamente os repositórios serem a base de uma rede social transparente, onde eu possa ter serviços de recomendação, os repositórios serem a base de comentário e revisão por pares, e como eu já vou pagar uma cerveja, que já estou atrasado, portanto vou gastar mais 15 segundos, só para dizer esta coisa, aliás, referenciando uma das questões que foi referida aqui na mesa, que é a questão da revisão por pares e dos problemas da revisão por pares. Um dos problemas, eu estou convencido, vai ser uma mudança muito difícil de fazer, vai encontrar muita resistência e muito conservadorismo, mas eu acho que uma das questões fundamentais para o acesso, para o sucesso da ciência aberta é a revisão por pares aberta. Porque a revisão por pares aberta, para além de outras questões, tem uma grande vantagem. É que, por um lado, pode melhorar e motivar a qualidade da revisão por pares e, segundo, pode exatamente porque as revisões por pares abertas podem elas próprias ser avaliadas, referenciadas, citadas, elas podem, elas vão passar a ser uma parte do que já devem ser, uma parte do diálogo intelectual e da construção do conhecimento. E, portanto, esta é a visão de uns repositórios com novas funções e como ponto inicial da comunicação científica e não como ponto final. E com isto passo ao José Carvalho. Ora, boa tarde. Continuando aqui um pouco na parte das inovações, acho que é um aspecto muito importante num projeto ter a capacidade de inovar e de se reinventar passado algum tempo. E vou apresentar aqui sumariamente algumas inovações, alguns aspectos que nós estamos a tentar desenvolver e implementar, e depois o Paulo Lopes vai abordar um pouco mais, digamos, na prática, e vamos abordar aqui alguns aspectos. Um aspecto muito importante é que nós temos vindo a falar sempre do conceito de gestão das publicações. Mas quando estamos a falar de gestão de ciência, temos que falar em gerir muito mais, ou seja, temos que saber gerir os autores, temos que saber gerir os projetos que estão relacionados e aquilo que nós chamamos aqui entidades, ou seja, a forma como nós introduzimos, gerimos e expomos a informação desses vários componentes. E sempre numa perspectiva de partilhar identificadores comuns a várias organizações. E por outro lado temos aqui também na questão das entidades, aquilo que eu chamei de interações abertas, ou seja, tudo aquilo que nos permite interagir com as publicações, com o próprio autor, etc., mas numa perspectiva de anotar, ou seja, normalmente a anotação é uma nota individual, ou então um processo de revisão aberto, que já falamos aqui, e também a possibilidade de comentar publicamente uma publicação, por exemplo, após a sua publicação num sistema. Outro aspecto muito relevante que nós temos vindo a trabalhar ultimamente tem a ver com as necessidades que temos enquanto serviço, ou seja, cada vez mais nos pedem mais indicadores, mais informação pormenorizada, e para nós podermos dar conta disso, temos que ter mais controle sobre a informação. E nesse sentido nós temos que ter, por exemplo, mais tipologias de documento, como é o caso dos vocabulários COAR, mas temos essa necessidade de aumentar o pormenor da informação. Obviamente que isso tem depois um custo da parte da introdução e da gestão inicial da publicação, por exemplo, num repositório, mas tem depois mais valias no final, porque podemos automatizar e obter mais valor acrescentado. No futuro vamos ter também as novas guidelines OpenAIRE, que saíram há muito pouco e que serão gradualmente implementadas no projeto RECAP. Ao nível do processo de agregação, e falamos aqui do processo que o portal RECAP efetua diariamente nos repositórios e nas revistas científicas, e tendencialmente, num contexto inicial, apenas copiava metadados de um sistema local para um portal, e neste momento nós estamos num contexto um pouco mais complexo em que esses dados que são recolhidos de sistemas diferentes são normalizados para um mesmo modelo de dados, são corrigidos, são adaptados, transformados para vocabulários que nós conhecemos, para ter no final a garantia de que existe uma efetiva qualidade dos dados que nos vai permitir depois efetuar integrações com outros sistemas. Um aspecto também muito importante que foi abordado aqui hoje tem a ver com as estatísticas de uso e a capacidade de nós podermos medir a informação, digamos, do uso das publicações científicas, mas mais do que isso, nós podermos desenvolver serviços com base nos diferentes stakeholders, como o autor, uma instituição ou, por exemplo, um financiador,
E, ainda mais importante do que isso, nós termos a noção de que a contabilização de uma estatística ou de um download num repositório é igual noutros sistemas, para que possamos estar a falar exatamente da mesma informação, do mesmo valor, contabilizado e valorizado da mesma forma. Portanto, este é um aspecto também muito importante. E, finalmente, a nossa preocupação constante, que já foi aqui abordada várias vezes, que tem a ver com as integrações que tentamos desenvolver entre os vários sistemas, sempre naquela ideia de que não somos uma ilha ou silos ou até os casulos, que já hoje falamos aqui, para servir, digamos, diferentes propósitos. A monitorização da produção científica, quer seja para os financiadores, para a própria instituição, o desenvolvimento de novos serviços de pesquisa, de integração com o sistema de currículos, e aqui há um aspecto que é muito importante, que advém de um trabalho que foi desenvolvido durante bastante tempo, que foi a utilização do normativo do PT-CRIS, que foi um conjunto de normas, de regras, digamos assim, para organizar estes sistemas e para que possamos todos falar a mesma linguagem. E, de seguida, o Paulo vai falar um pouco da parte prática destas inovações. Obrigado. Eu vou pegar precisamente na última parte da apresentação do Zé, que tinha a ver com as integrações. E os objetivos da integração no RECAP têm a ver com maximizar a prática do acesso aberto, fornecendo serviços eletrónicos apelativos, interoperáveis e inovadores, aumentar a visibilidade da produção científica e facilitar os processos de depósito e de circulação da informação. Queremos fazer isso, como o Zé também referiu, recorrendo aos normativos, nomeadamente definidos pelo PT-CRIS, de forma a que todos os sistemas adotem os mesmos e possam falar uns com os outros. Estamos neste momento a trabalhar em 5 blocos de integrações, que são aqueles que estão ali em cima, funções de claim, que têm a ver com reivindicações de autoria e de trabalhos, também questões que têm a ver com o depósito a partir de entidades externas, também algoritmos de sincronização para sincronizar a informação entre sistemas, a parte do controlo da autoridade e também da curadoria dos dados. Essas intervenções estão a ser feitas, quer ao nível dos repositórios, das revistas, do portal RECAP e também dos outros sistemas que fazem parte do ecossistema. A nível dos repositórios, temos aqui a questão da introdução de identificadores de autores, a exposição da informação do formato OpenAIRE 4, a autenticação federada por CiênciaID e as estatísticas de uso. Nós introduzimos já esta questão da possibilidade de, no ato do depósito, associar um identificador, que neste caso será o CiênciaID ou o ORCID, ao autor. Portanto, fizemos um piloto com 3 instituições, com a Universidade Aberta, com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e com a Universidade Católica, e estamos neste momento numa fase de estender isto aos restantes repositórios que fazem parte do serviço SARI. Essa informação, depois de colocada, já é exposta e posteriormente agregada pelo portal RECAP no formato OpenAIRE 4, no que diz respeito à informação sobre autores. Podemos ver aqui que, para além do nome do autor, estão a passar também já os seus identificadores. Introduzimos também a possibilidade de autenticação por CiênciaID. Isto vai permitir que haja single sign-on, ou seja, a pessoa pode estar, por exemplo, no Ciência Vitae e ir ou utilizar funcionalidades do seu repositório sem haver a necessidade de uma autenticação adicional. Também estamos a instalar, num processo de instalação de um plugin que vai permitir enviar informação dos repositórios para o OpenAIRE, para aquelas funcionalidades de estatísticas de utilização já referidas pela Natalia na primeira parte e que o Zé também e o Eloy também referiram. Paralelamente, aquilo que nós vimos e que fizemos foi, na versão atual do DSpace, a versão 5, paralelamente temos estado a trabalhar diretamente com a DuraSpace no desenvolvimento do DSpace 7, que está previsto sair em junho de 2019, no sentido de essa nova versão já incluir
a gestão de entidades. Esta versão vai trazer também outras inovações que estamos já aqui mencionadas, como por exemplo o Resource Sync e o Signing Post, e estamos então a trabalhar em conjunto no desenvolvimento desta parte da gestão de entidades. Ao nível das revistas, este ano migramos a plataforma SARC para o OJS3, estamos também já a utilizar identificadores de autores, nomeadamente o ORCID, e também aqui instalámos um plugin para enviar informação sobre as estatísticas do uso das revistas para o OpenAir. O João também referiu esta parte da plataforma de gestão editorial. Aqui o que se pretende é um projeto a 2 anos. Como o João disse, no primeiro ano vamos olhar para o que existe e arrumar a casa, digamos assim, mas aqui o objetivo será criar uma camada de serviços e de utilização de normas, como por exemplo o Open Peer Review, o DOI, Open Annotations, a autenticação por CNCD, metadados comuns, a utilização do JATS XML, de forma a que os processos de submissão, revisão e publicação sejam feitos só uma vez e depois possam ser utilizados por diversas plataformas, por exemplo, pelo SARC, pela Cielo, pelo Open Edition, sem necessidade de estar a reformular estes processos. A nível do portal, o Zé também já referiu esta parte, temos novas condições de agregação, uma vez que estamos a expor do lado dos repositórios no formato OpenAir 4, vamos ter que agregar também no portal nesse formato, vamos ter novos perfis de validação e, como o Zé também já referiu, o processo agora é muito mais complexo, digamos assim, porque não se trata só de agregar e indexar, mas também temos que olhar para a normalização, para a transformação dos dados, para a validação e então, por fim, para a indexação. Vamos ter também do lado do portal perfis de autores que podem ser enriquecidos através de outros sistemas, também um módulo novo de gestão de financiamento e estamos também a trabalhar na reformulação da API para poder expor e dar resposta a todas estas novas funcionalidades. Isto é um exemplo de uma página de autor no portal Recap. Temos aqui o nome do autor, os seus identificadores. Podemos depois listar os documentos e, por exemplo, os projetos de financiamento que ele usou ou que está associados àqueles documentos, mas podemos também ir buscar informação adicional sobre este autor, por exemplo, ao Ciência Vitae, e enriquecer esta página com a informação que o Ciência Vitae expõe. Da mesma forma, os processos, por exemplo, de importação do Ciência Vitae a partir do RECAP, da produção científica de determinada investigadora, pode também ser facilitado e melhorado se, em vez de, por exemplo, o nome ou o título da publicação, ele puder evocar o seu CNCD e trazer só, ou ver só, a informação que lhe está associada. Por fim, este é o meu último slide. Acreditamos e queremos capitalizar e alavancar o trabalho desenvolvido de forma a acelerar a transição para a ciência aberta, nomeadamente através da inovação, sustentabilidade e a inclusão. E é o meu último slide. Obrigado.